vamos aproveitar que já estamos sobre os pés e fazermos a leitura da palavra do Senhor. Para tanto, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 31. Nós vamos ler o versículo de número 14, aliás, versículo 7 e depois o versículo 14. São dois versículos. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Francisco Nascimento. Também louvar a Deus pela vida do nosso vice-presidente, pastor Wagner, e toda esta igreja. Louvar a Deus também pela vida do pastor Edson e de todos os obreiros desta casa. Que Deus abençoe em nome de Jesus, né? Que Deus continue derramando as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Versículo de número 7 diz assim, capítulo 31 de Deuteronômio, versículo 7 diz assim: E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. Versículo 14 do mesmo capítulo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama a Josué e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Amém. Sente dando glória a Deus. Meus irmãos, quero também agradecer a Deus pela vida dos meus amigos Geison e Josiel, essa dupla simpática, os meninos abençoados, né, que estão aí já tem algum tempo aqui na cidade de Anápolis, mas que atende muito pouco agendas em Anápolis, eles atendem mais fora, né? E nós já tivemos o prazer de estarmos juntos, né, em algumas festividades. Tivemos quinta-feira passada, nós estivemos lá na festividade em Itapuranga, né, no congresso lá em Itapuranga. Também tive o prazer de estar com eles numa festividade lá na Lagoa da Paz agora, né? Era chamado de Lagoa da Confusão. Aí agora é conhecido como Lagoa da Paz. Nós estivemos lá na igreja do pastor Rui, liderada pelo pastor Rui, e foi muito bom, muita gente, um trabalho excelente. E eles são os meninos de Deus, louva ao Senhor, né? Vocês já perceberam que tem graça, tem unção, né? E eu falei para o pastor Wagner, eu vou convidá-los para vir aqui, né, para o senhor conhecê-lo, para a igreja conhecê-los, para adorar conosco. E também está à disposição dos irmãos para alguma festividade, para algum evento, porque a gente conhece, sabe que tem vida com Deus, tem altar, né? Então a gente indica e isso é muito bom, porque a gente tem que estar indicando essas pessoas boas. Então Deus abençoe, obrigado por terem vindo, tá? Eu sei que vocês têm um compromisso na igreja de vocês também, tem as atividades lá, mas Deus continue abençoando o ministério de vocês poderosamente. Amém, queridos? Hoje está frio, né? Já tem uns 2 dias que o negócio não está fácil. E eu sei que a tendência é a gente se encolher, é a gente ficar um pouco quieto, né, pastor Edson? A tendência é a gente ficar quietinho para ver se esquenta, para ver se dá um jeito. Não está fácil, não. Mas eu sei, faz parte, né? Contudo, eu quero que você tenha toda a liberdade para adorar a Deus nessa noite, para juntos nós aprendermos a palavra do Senhor, de maneira que sejamos edificados por esta palavra. Já foi dito, já foi verbalizado aqui nesta noite, pelos homens de Deus que por aqui passaram, né, tanto em forma verbal quanto na forma de canto, que o Senhor está nessa casa
para nos abençoar, para nos ajudar, para nos fortalecer, né? E nessa noite eu pedi a Deus que nos desse uma palavra para que nós pudéssemos compartilhar com a igreja e podermos aprendermos juntos um pouquinho mais. E o Senhor colocou no meu coração esse livro de Deuteronômio, no capítulo de número 31, o versículo 7 e o versículo 14, que nós, ora, acabamos de ler juntos. E é interessante que nós temos aqui a narrativa acerca do ministério de Josué. Na realidade, Deus estava chamando Moisés, conversando com Moisés, lhe falando que já estava chegando os dias finais do seu ministério. Já estava findando o seu ministério, a sua jornada, o seu compromisso, aquilo que Deus havia estabelecido para ele. E agora, quem assumiria a responsabilidade de liderar a nação de Israel era Josué. E nós temos aqui as últimas palavras do grande líder Moisés. Nós temos aqui as últimas instruções de Deus a Moisés, que consequentemente é endereçada a Josué. Josué é um dos grandes personagens da Bíblia Sagrada. É um dos homens que mais se destacou dentro do cânon sagrado, dada o seu compromisso com Deus, a sua vida dedicada ao ministério, dedicada a Deus, dedicada à sua liderança. Então é um personagem que nós podemos aprender, conseguimos extrair lições maravilhosas, extraordinárias, fenomenal, a partir da vida de Josué. E nós sabemos, irmãos, que de acordo com o livro de Josué, lá no capítulo 6, aliás, capítulo 1, nós temos a informação de que Josué, ele era filho de Num, da tribo de Efraim. Uma tribo, como eu já disse aqui outras vezes, uma tribo que tinha as suas dificuldades. Mas eu não quero entrar no mérito acerca da tribo de Efraim, mas gostaria apenas de falar aqui acerca da pessoa de Josué e algumas características desse moço. Nós sabemos que ele, antes de ter o nome Josué, seu nome era Oséias. E o nome Oséias significa ele é salvação. Ele é salvação. Mais tarde, Moisés, entendendo que era preciso mudar o nome dele, deixando de ser Oséias para ser Josué, e Josué significa Jeová é salvação. O nosso Deus é o Salvador. Deus é quem salva. Então, o seu nome é mudado, apontando para Deus como o único Salvador de toda a humanidade. E esse moço, ele se destacou na liderança, mas não só na liderança, mas ele se destacou porque ele era um homem de guerra, de batalha. Ele era alguém que estava disposto a guerrear por Israel, a guerrear em nome do Deus de Israel. Se você observar lá em Êxodo, no capítulo 17, versículo 9, nós temos ali Josué na frente da nação de Israel, lutando contra os amalequitas. E era alguém que estava disposto, preparado, pronto para guerrear. Porque se você olhar o versículo 9, quando ele é convocado para ir para a guerra, ele já está pronto, de imediato. Ele não vai se preparar, mas ele está de prontidão para pelejar, para guerrear. Ele está apto para a luta, para a guerra. E esse, penso eu, é um perfil do crente. Ele tem que estar pronto, preparado para as lutas, para as adversidades, para as labutas do nosso dia a dia. Porque muitas são as intempéries, muitas são as adversidades, muitas são os enfrentamentos, muitos são os desafios. E nós temos que estar preparados para enfrentá-los, não ser pego de surpresa no que diz respeito à oração, no que diz respeito a uma vida consagrada, no que diz respeito a uma vida de jejum, de separação. Temos que estar aptos para guerrear, estar prontos para ir para a guerra. E Josué, de acordo com o capítulo 17, versículo 9, era alguém com esse perfil. Outra característica desse moço é que ele era um homem de fé,
é possível identificar a fé estampada na vida e no ministério e no caráter de Josué. Porque diz o texto no livro de Números, no capítulo 14, quando eles foram espiar a terra e observar a terra por ordem de Moisés, dada a Deus a Moisés, a Bíblia diz para nós que eles olharam, espiaram a terra, e quando retornaram daquela missão, chegaram diante de Moisés. 10 daqueles homens que haviam acompanhado Josué, a Bíblia diz que eles trouxeram uma palavra negativa. Eles disseram: olha, não há como conquistar essa terra, porque essa terra tem gigantes, e eles são como gafanhotos, e não dá para conquistar, é difícil, essa peleja já é perdida. Mas a Bíblia diz que Josué, juntamente com seu companheiro Caleb, pularam na frente de toda a nação, disseram: não, Deus vai nos dar essa vitória. Essa vitória será nossa, essa conquista será nossa, porque quem prometeu não foi o homem, foi Deus. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra a respeito da nossa vida. Então ele acreditava, ele cria, ele tinha esta convicção inserida no seu peito. Era um homem de fé, era um homem que acreditava, era um homem que tinha esses valores. E Josué também, ele não era só um homem preparado para a guerra, apto para pelejar. Ele não era só um homem de fé, como ele é um dos que entrou na terra de Canaã. Ele é um daqueles que entraram na terra da promessa. Ele é um daqueles que tomou posse daquilo que Deus havia lhes prometido. Ele não ficou pelo meio do caminho. Ele não ficou pelo meio da estrada. Ele recebeu uma promessa. Ele creu na promessa. Ele pelejou pela promessa. E ele tomou posse da promessa entrando na terra de Canaã. Esse é o personagem do capítulo 31, versículo 7 e versículo 14. Agora, o que é interessante, e eu chamo a sua atenção para isso, é que quando a gente passa a prescrutar de forma mais minuciosa, de forma mais detalhada acerca de Josué, nós vamos aprender com ele que esse personagem, ele aprendeu a lidar com o deserto. Ele aprendeu que para chegar em Canaã, para tomar posse de Canaã, das promessas de Deus, que era dada a ele e aos seus companheiros, compatriotas, era preciso enfrentar o deserto, porque não existe Canaã sem deserto, não existe terra da promessa sem deserto, não existe bênção sem deserto, não existe vitória sem deserto. Não existe conquista sem deserto. Ele aprendeu, viveu isso na pele, até porque ele passou 40 anos caminhando pelo deserto. E ninguém mais do que Josué sabia o que era deserto, lidar com o deserto, conviver com o deserto, passar as adversidades do deserto, conhecer as intempéries do deserto. Ele sabia o que era um deserto. E aliás, deserto para nós, irmãos, é algo que causa pavor. Deserto para nós é algo que causa inquietação. Ninguém gosta de passar pelo deserto. Ninguém gosta de viver no deserto. Com exceção do Geis e Gisel que gosta de deserto, mas os demais não gostam. Ninguém gosta de... Aliás, se alguém chegar para você e dizer, você vai passar pelo deserto, aquilo já te incomoda, não é, pastor? Só os beduínos, né? Beduíno que gosta. Então, se alguém chegar e profetizar para você hoje, por exemplo, se alguém chegar hoje, levantar o dedo e falar, ó, assim diz o Senhor, você vai passar pelo deserto, já vai te causar inquietação. Você já vai ficar preocupado. Tem crente que nem vai dormir à noite, porque não, mas passar pelo deserto, o que é que vai acontecer? Vai morrer alguém na minha casa? Será que alguém na minha família vai morrer? Será que eu vou perder o meu emprego? Será que vai faltar alguma coisa lá na minha casa? A gente entra em desespero, em parafuso, porque ninguém gosta da palavra deserto sendo inserida na sua vida. Veja, até porque, irmãos,
No deserto, é característica do deserto. No deserto tem calor em excesso, ninguém gosta. No deserto tem frio em excesso, ninguém gosta. No deserto tem serpente. No deserto tem escorpiões. No deserto tem areia movediça. No deserto tem miragem. São sinônimos que ninguém gosta de enfrentar ao longo da sua caminhada. Mas Josué sabia o que era passar pelo deserto. E aliás, ele sabia que para conquistar a terra da promessa era necessário caminhar pelo deserto. Então esse era o contexto que nós temos aqui. Então era alguém de fé, era alguém crente, era poderoso na palavra, era poderoso no que diz respeito à fé, era alguém que tinha intimidade com Deus, mas que entendeu que era necessário passar pelo deserto. Agora eu gostaria de falar aqui, queridos, algumas bênçãos que o deserto projeta em nós, algumas dádivas que o deserto produz em nós. E ele entendeu essa verdade, ele entendeu esse contexto. E a primeira característica boa que o deserto produz em nós é que Josué aprendeu que deserto é lugar de forjar caráter. Deserto é lugar onde Deus forja o nosso caráter, nos preparando para tomar posse de uma grande vitória que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Então, quando eu estou passando pelo deserto, ou quando Deus tem algo para realizar na minha vida, normalmente, vou repetir outra vez para você entender. Normalmente, Deus nos leva para o deserto, e se você estiver no deserto, vai ser natural Deus forjar o meu e o teu caráter, porque daqui a pouco, depois de forjar o meu caráter, vai chegar uma grande vitória e uma grande bênção na minha vida, na minha casa e no meu ministério. Quando Deus leva Moisés para o deserto, Deus leva Moisés exatamente para forjar o seu caráter, porque de acordo com o livro de Êxodo, no capítulo 2, versículo 11, Moisés até tinha o desejo de libertar o povo de Israel, os seus irmãos da terra da escravidão. Esse desejo permeava o coração de Moisés. Só que Moisés queria fazer com as suas próprias mãos. Ele queria resolver a parada do seu jeito, da sua maneira, da sua ótica de visão. Aí Deus, o que Deus faz? Deus pega Moisés, leva Moisés para o deserto de Midian, e lá ele passa 40 anos sendo forjado o seu caráter. Moisés no deserto, ele vai entender que quando Deus quer fazer, ele faz da maneira dele. Deus, quando quer fazer, não é da forma do homem, é da maneira dele. Então ele forja o caráter de Moisés, para depois trazer Moisés para o Egito, para depois Moisés livrar o povo da terra da escravidão, da terra do Egito. Então, se Deus está te levando para o deserto, não é para matar você. Deus está forjando o teu caráter, porque Deus vai te usar na terra. Deus está forjando o teu caráter, porque Deus vai te levantar na terra. Deus está forjando o teu caráter, porque há um plano maior de Deus estabelecido na eternidade, para tu e a tua casa, para tu e a tua casa, para tu e a tua casa. Deus está forjando teu caráter para algo maior. Então não reclama desse deserto. Não reclama quando essa corda apertar um pouquinho mais. Às vezes Deus vai arrochar um pouco mais o cinto, mas fica tranquilo, Deus está forjando o teu caráter, Deus está forjando a tua caminhada, Deus está forjando o teu ministério, Deus está preparando para algo maior, Deus está forjando você para algo novo na tua vida. Se você quer, levanta a mão, abre a boca agora e recebe esta palavra. Deus está forjando. Deus leva Moisés para o deserto, para forjar o seu caráter. E Josué entendeu isso, que aquele deserto lá era necessário. Porque o maior problema para Deus em relação a Israel, irmãos, não foi tirar Israel da terra do Egito.
Tirar a terra do Egito era muito fácil para Deus, porque Deus é poderoso para fazer. O salmista diz que Deus tirou Israel com mão forte, que Deus colocou o Egito de cabeça para baixo para trazer um grande livramento para o seu povo. Então fazer para Deus é muito fácil. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus quiser fazer com que as portas se abram, Ele faz. Se Deus quiser trancar, Ele tranca. Se Deus quiser arrancar o homem de um lugar e colocar no outro, Ele coloca. Deus pega quem está embaixo, coloca em cima. Deus pega quem está em cima, coloca embaixo. Deus faz da maneira que Ele quer. Deus é quem tira reis, quem coloca reis, de acordo com Daniel. Então Deus é poderoso. Então não era problema para Deus tirar Israel da terra do Egito. Mas a maior dificuldade de Deus foi tirar o Egito de dentro do peito de Israel, de dentro do coração de Israel. O Egito estava impregnado. Tanto é verdade que Israel se comportava como um povo ainda escravizado. Por isso é que Deus não deixou que eles caminhassem pelos seus caminhos, porque se eles fossem pelos caminhos dos reis, como escravo, eles não teriam condições de lutar e pelejar, porque o sentimento que imperava dentro de Israel era um sentimento de escravo. Então Deus teve que arrancar o Egito de dentro de Israel. Deus teve que forjar o caráter de Israel ao longo da caminhada pelo deserto. E é isso que Deus às vezes faz em nós. Deus vai forjando o nosso caráter. Deus vai formando o nosso caráter. Deus vai preparando a gente para algo maior, porque nós não estamos preparados para aquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para mim e para você é muito maior do que você imagina. O que Deus tem para a tua casa, você não entendeu, vou repetir. O que Deus tem para a tua casa é muito maior do que você imagina. O que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. E eu vou profetizar nessa noite. Recebe do que eu estou recebendo aqui nessa noite. O que Deus tem para você é muito maior, é maior, é maior, é maior. E ninguém vai parar, ninguém vai impedir a bênção de Deus descer na tua vida, descer na tua vida. Receba esta palavra em nome do Senhor. Nada vai parar o que Deus tem na tua vida. Deus está forjando. Deus está forjando. Outra coisa que Josué aprendeu é que o deserto, irmãos, produz em nós o poder de conhecer as nossas habilidades. O deserto produz em nós o poder de conhecer as nossas habilidades. É no deserto que Deus vai mostrar quem você é. É no meio da luta do deserto que você vai saber quem você é. Aonde você é capaz de chegar. As habilidades que você tem. É no deserto que Deus vai mostrar para você. É lá que você vai aprender a usar a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos. Porque tem muita gente que recebeu ferramenta de Deus, mas que está com a ferramenta estacionada. O que tem de gente dentro da igreja, que Deus já entregou um dom, já entregou a ferramenta, mas que está com a ferramenta parada. Não usa, não utiliza, não sabe como usar. Deus deu o dom para pregar, mas não prega. Deus deu o dom para cantar, mas não canta. Deus deu o dom para cuidar da igreja, mas não cuida. Deus deu o dom em diversas áreas, mas você não usa a ferramenta que Deus lhe deu. E a ferramenta fica lá, parada, sem nenhuma utilidade. Fica lá, adquirindo teias de aranha. Aí Deus vê que Ele deu e você não usou. Que Deus deu e está parado no canto. Que Deus deu e está lá na despensa. Aí Deus diz assim, para não ficar na despensa, eu vou dar uma apertada, vou levar para o deserto, para ele entender que ele tem uma ferramenta, para ele entender que é preciso usar a ferramenta que eu lhe dei, para ele aprender, ter habilidade na utilização da sua ferramenta. Deus está te conduzindo para o deserto. É para você entender que você é instrumento de Deus. Ah, gente, você não entendeu. Deus está te levando para esse deserto. É para você entender que você é um instrumento para a glória de Deus. Deus vai te usar de alguma maneira.
Deus vai te usar de alguma forma. Deus vai te usar de alguma maneira que talvez você mesmo não entenda. Deus está dizendo: eu te escolhi, eu te separei, eu te levantei, eu te capacitei, eu te dei dons, eu te dei habilidade, mas você não está fazendo nada. E eu estou te levando para o deserto para você entender que é preciso usar a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos. Deus quer que você use. Deus quer que você use. O que é que você está fazendo para Deus? O que é que você está fazendo com essa ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos? Porque foi no deserto que Davi aprendeu a liderar. Foi no deserto que Davi aprendeu a lidar com o valor chamado liderança. Foi no deserto, fugindo de Saul, que Davi aprendeu todas as estratégias de guerra, de batalha. Se Davi talvez estivesse dentro de casa, tranquilo, desocupado, ele não teria aprendido. Mas no campo lá do deserto, lá na labuta, no meio do campo, fugindo para não morrer, ele aprendeu a liderar, ele aprendeu a lutar, ele aprendeu a pelejar, ele aprendeu estratégia para depois Deus usar ele como rei de Israel. É no meio desse deserto que Deus vai te dar estratégia. É no meio desse deserto que Deus vai te dar habilidade. É no meio desse deserto que Deus vai te levantar. Quem pode adorar o Senhor? Deus vai te usar. É no meio do deserto. Deus vai te dar ferramentas. Levante a mão direita bem alto assim, por favor. Levanta. Eu quero profetizar em nome de Jesus que no meio desse deserto Deus vai te dar sabedoria. No meio desse deserto Deus vai te mostrar uma estrada. No meio desse deserto Deus vai te mostrar uma saída. Receba de Deus o que eu estou recebendo aqui. Deus está te dando habilidade. Deus está te dando habilidade. Deus está te dando habilidade. Adore, adore, adore. Adore a Deus. Deus está te dando habilidade. Aleluia. É no meio do deserto que Deus vai dando para a gente. Deus vai te ensinando como que você faz, como que você prega, como que você ora, como que você jejuma, como que você lê. Deus vai te ensinando, é no meio. Porque tem muita gente parando ao longo da caminhada. Vai parando ao longo da caminhada. Eu gosto da palavra que Deus deu ao profeta Elias. Interessante é que quando Deus fala com Elias, eu até fiz essa anotação aqui, é que quando Deus fala com Elias, lá no capítulo 17 do livro de 1 Reis, eu gosto daquela expressão, que Deus diz para ele: Elias, você não pode ficar parado, porque Acabe a partir de agora vai te perseguir, porque você profetizou no capítulo 17, versículo 1. Você profetizou contra o rei, e o rei vai mandar te matar. Aí Deus disse para Elias: ó, retira-te daqui e vai para o ribeiro de Querite. Capítulo 17. E o interessante é que a palavra ali, retira-te, é um verbo hebraico chamado halak. Halak. E a palavra halak é: vá em frente, rompa, ande, não pare. Ou seja, a luta vai chegar, a prova vai chegar, a adversidade vai chegar, mas isso não é motivo para você parar. Não é porque a luta chegou que você vai parar. Não é porque a perseguição parou que você vai parar. Não, Deus diz: halak, continue andando. A prova está acontecendo, você continua andando. A perseguição está acontecendo, você continua andando. A prova chegou, você continua andando. Crente não para no meio da luta. Crente não para no meio do deserto. Crente continua caminhando, 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 porque Deus vai te ajudar a caminhar. Não pare no meio desse deserto. Não pare. Não pode pegar na mão do irmão, mas aponta para o irmão e diga: você não pode parar.
Diga, irmão, você não pode parar. Sei que você está com frio, mas já vou terminar. Diga, você não pode parar. Você não pode parar por causa da luta. Você não pode parar por causa da perseguição. Você não pode parar porque alguém olhou com cara feia para você. Continue, continue, continue. Jesus vai te ajudar. Continue, Jesus vai te ajudar. Continue, Jesus vai te ajudar. Jesus vai te ajudar. Continue. Ele vai te ajudar a carregar a sua cruz. Ele vai te ajudar. Aleluia. Outra coisa que Josué aprendeu é que deserto é lugar de fundição. Deserto é um lugar de fundição. É um lugar onde Deus te deixa do tamanho que Ele quer. É um lugar que Deus pega a gente grandão demais, leva para o deserto e diz: tu precisa diminuir um pouquinho que você está grande demais. Dá uma diminuída aí. Você lembra que capítulo 17 do livro de 1 Reis, lá no versículo 3, Deus diz: desce para o ribeiro de Querite, para Elias. Deus, desce para lá. A palavra Querite vem do verbo hebraico shavat. Shavat, que significa cortar, colocar do tamanho certo. Deus disse: desce para o Querite, Elias, porque eu tenho um tratar com você. Eu quero te deixar do tamanho certo para usar você nas minhas mãos. Porque para Deus, Ele primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Tem muita gente invertendo os valores. Quer que Deus use ele e é simplesmente assim, pronto, ponto final. Não, Deus trabalha em mim para depois trabalhar através da minha vida, para abençoar a vida de alguém. Deus está dizendo: eu vou te deixar do tamanho certo. Eu vou deixar você do tamanho certo. Está grande demais, está orgulhoso demais, está mentindo demais. Vou te deixar do tamanho certo no meio desse deserto. Porque Deus não usa quem é vaidoso. Às vezes a gente anda por aí, irmãos, e a gente vê um povo que a vaidade tomou conta da sua vida. Tem pregador que não desce mais do carro, ele quer uma caravana, ou quer uma carroça, sei lá o que, para carregar ele do carro até o púlpito. O pastor disse que eu não sei de nada, inocente. Tem lugar, irmão, que tem uns cantores que tem que ter uma charrete real para levá-lo, né? Porque cresceu demais, está com o tupete invocado demais, está grande demais. Aí Deus disse: não, vem cá, peraí, vamos ali no deserto para me cortar você e deixar você do tamanho certo. Porque no reino de Deus não tem maior nem menor, não tem grandão nem grandão. No reino de Deus todo mundo é igual, todo mundo é igual, todo mundo é igual para adorar a Deus. Porque no reino de Deus o que vale não é o maior, é o menor. O reino de Deus inverte. Para a gente ser grande tem que ser primeiro pequeno. Para crescer tem que primeiro descer. Aí estão querendo inverter. Aí Deus diz para Elias: desce lá para o Querite. Deixa eu te deixar do tamanho certo, do tamanho legal para poder te usar. Beleza? Beleza, Senhor. Agora o que é legal é que depois do Querite ele vai para Sarepta. Ele vai para onde? Sarepta. E eu estava estudando esta palavra Sarepta. Sarepta em hebraico significa lugar de fundição, lugar de preparação. Irmãos, Deus arrocha a corda um pouquinho mais na vida de Elias. Primeiro ele vai para o Querite. Depois do Querite ele vai para Sarepta. Deus dá mais uma arrochada no profeta. Porque Deus tem o propósito de preparar Elias para algo maior. Você não vai morrer nesse deserto. Vou repetir. Você não vai morrer nesse deserto.
Deus está te preparando para coisas maiores. Deus está te preparando para coisas maiores na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai viver coisas novas de Deus na sua vida. Você vai viver o novo de Deus na sua vida. Você vai ver algo novo de Deus na sua vida. Cante, adore a Deus, porque você vai viver algo de novo de Deus na tua vida. Recebe esta palavra profética. Receba esta palavra de parte de Deus. Deus vai te dar uma estrada nova para viver o novo de Deus na sua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Escuta, eu estou caminhando para terminar. Josué aprendeu uma outra coisa interessante sobre o deserto. Sabe o que é? É que deserto é um lugar aonde Deus se manifesta. Deserto é um lugar aonde Deus se manifesta. Escuta. Quando você estuda a palavra deserto, deserto em latim é desertus com U no final. E aí você procura o significado da palavra desertos. Significa lugar solitário, terra infértil, lugar de abandono, de esquecimento, terra árida, que não produz. É isso que quer dizer deserto no latim, deserto. Só que a Bíblia não foi escrita no latim. A Bíblia foi escrita em hebraico, grego ou aramaico, em algumas versões, algumas partes da Bíblia. E aí quando você estuda a palavra deserto em alguns lugares, ou na sua maioria na Bíblia Sagrada, a palavra deserto vem de uma palavra hebraica chamada midbar. Midbar. A palavra midbar, em uma das suas facetas do hebraico, significa lugar aonde Deus fala. Lugar aonde Deus fala. Deserto é um lugar aonde o crente ouve a voz de Deus. Em outras palavras, você não passa deserto sozinho. Deus fala no meio desse deserto. Deus fala no meio desta luta. Deus fala no meio dessa tempestade. Você não está só. Deus está falando aqui nesta noite. Deus está falando com você aqui nesta noite. Você não está só nessa luta. Você não está só nessa peleja. Você não está só nessa batalha. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você no meio dessa luta. Deus está com você no meio desta luta. Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoar. Deus vai te orientar. Deus vai te capacitar. Deus vai deliberar a teu respeito. O acusador está dizendo: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai acontecer, não vai prosperar, a porta não vai abrir. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: eu estou no deserto com você. E esta prova vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. E a vitória vai chegar, a vitória vai chegar. Quem crê recebe a vitória. Pega a vitória, pega! A vitória vai chegar. Levante a mão bem alto assim, levanta, levanta, levanta. Levanta a mão alto, diga assim, em nome de Jesus, diga assim: eu tomo posse, eu creio nesta palavra. Diga: eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Agora aponta para quem está do seu lado, diga: receba em nome do Senhor. Essa prova vai passar, essa luta vai passar, esse vale vai passar. O tempo de cantar vai chegar. O tempo de cantar vai chegar, vai chegar, vai chegar. Porque deserto, Deus fala. Deus fala. Deus fala. Deus fala,
Deus fala, Deus fala. Receba a cura, receba o poder, receba a bênção, receba a vitória. Deus está dizendo: está chegando, está chegando, está chegando a tua vitória. Receba, receba, receba. É casa de misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus não te deixa só no deserto. Aleluia, aleluia. Lá em Gênesis, no capítulo 21, a partir do versículo 14, pastor Edson, a Bíblia diz que Agar foi rejeitada pela sua senhora Sara. E ela chegou para Abraão e disse: Abraão, manda Agar embora, porque está tendo um problema aqui dentro de casa com meu filho e com o filho de Agar. Manda ela vazar, cai fora. E diz o texto que Abraão pegou a irmã Agar, deu-lhe um odrezinho de água, colocou nos ombros, pegou um menino chamado Ismael. E eu gosto da Bíblia. A Bíblia diz que ele a despediu. Ele fez o quê? Despediu. Estou terminando, meu pastor. Ele a despediu. A Bíblia, irmãos, a Bíblia, ela é um espetáculo. A Bíblia, ela é muito educada. Os escritores, eles eram muito assim, minuciosos, culto, tudo, sabe? Mas tem hora que a Bíblia bate para valer. E ela não esconde nenhuma verdade. Sabe por quê? Porque essa palavra despediu, eu fui buscar ela na sua essência, no original. E essa palavra despediu é shavat. É do hebraico, do verbo shavat. E shavat é o mesmo que dizer: ela foi arremessada. A ideia da palavra shavat no hebraico, a ideia dela é arremesso, é expulsa de fato. Ele não despediu ela educadamente, ele mandou ela embora de fato. Vai-te embora. E o texto diz assim que ela saiu errante. Que a ideia que a gente lê assim, né, no português é despediu. Tchau, Deus abençoe. Mas o texto dá a ideia de arremesso, de jogar fora. Vai, te vira. E quando você continua lendo o texto diz que ela saiu errante. E a palavra errante ali no hebraico é ta'ar. Ta'ar. Ta'ar significa sair como um bêbado, embriagado, sem direção. Sem direção. Então imagine a cena. Ela é arremessada e ela sai sem direção. Ela não sabe para onde que eu vou. Aonde que eu vou? Vou morrer. Não vai dar certo. Acabou. É deserto. É deserto. É deserto. Mas o texto é maravilhoso. Porque quando ela é arremessada, quando ela é abandonada, quando ela é esquecida, quando ela sai errante, sem destino, sem saber para onde vai, a Bíblia diz que o Senhor enviou o socorro para Agar no meio do deserto. O Senhor enviou o socorro para Agar no meio do deserto, para lhe alimentar, para lhe dar direção, para lhe dar norte, para lhe dar uma palavra. Eu quero que você levante a mão direita para cima, que eu vou liberar esta palavra. Você está no meio do deserto, talvez esquecido, abandonado, desprezado, não sabe para onde ir, mas Deus está enviando socorro nessa noite. Deus está enviando socorro nessa noite. Receba de Deus o socorro, receba de Deus o socorro, receba. Deus vai te socorrer.
Receba de Deus o socorro agora na tua casa. Receba o socorro de Deus na tua família. Receba o socorro de Deus na tua finança. Receba, vai. Receba no teu emprego. Receba, receba. Receba na tua saúde. Receba, receba, receba. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Está chegando o socorro. Está chegando o socorro. Está chegando para a sua vida. Receba de Deus. Está chegando, irmã, socorro de Deus. Pastora, está chegando socorro de Deus. Pastor Wagner, está chegando socorro de Deus. Pastor Edson, está chegando socorro. Está chegando socorro. Receba, 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 receba. Aí que eu estou sentindo uma graça aqui em cima. Receba. Quem pode adorar? 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 Deus está enviando! Socorro! 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 Bate no pé e diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Manda mesmo, vai. Diga: eis-me aqui, Senhor. Manda socorro, manda. Receba! Eu concluo. Eu tive uma experiência alguns anos atrás. Estava passando uma prova tremenda. Pensa numa luta. Pensa de novo. Multiplica por 4, por 10, é isso aí. Pensa numa luta, porta fechada. Nada dava certo. Luta tremenda. E minha filha estava para nascer. E eu disse: Deus, o que é isso? Sou crente, me dedico, oro, jejum, faça a tua obra com prazer. E nada acontece, porta não se abre. E Deus em silêncio. Deus em silêncio. E eu no meio daquele deserto. Só que deserto é Midbar. É um lugar que Deus fala. E um dia eu estava descendo essa avenida aqui. Desci essa avenida, pastor Wagner, chorando por dentro, alma angustiada. Carro na reserva da reserva. Esperando parar em qualquer lugar, em qualquer canto dessa avenida. Eu estava sentindo o centro. Quando eu cheguei, passei aquela rotatória da praça ali embaixo. Cheguei lá na frente. Deus disse no meu coração: vai no banco. Eu disse: mas o inimigo está querendo me envergonhar mais ainda. Mostrar que eu sou um miserável, pobre, coitado. Aquele negócio dentro de mim, vocês já passaram por isso? Aquele negócio que tem, Deus está falando e você fica duvidando. E ele para o carro e entra. E eu acelerei, mas que eu não queria parar. Aí eu ouvi uma voz dita dentro do carro: para! Eu parei perto daquele banco. Banco do Brasil ali. Vocês conhecem? Encostei o carro, baixei a cabeça. O que eu vou fazer aqui, Deus? Eles pegam o teu cartão e vai lá. Eu peguei o cartão. E eu tinha que pagar uma dívida altíssima. Cumpri com um compromisso altíssimo. Tinha que comprar as coisas da minha filha, porque estava para nascer. E aí eu desci, fui no caixa, olhei, parei de frente. E tinha algumas pessoas na minha frente, e eu me segurando. Tomara que demore mais, porque senão eu vou passar. E aquele negócio, e aí saiu, o povo ia rápido, tirava dinheiro, passava dinheiro, passava o cartão, tirava dinheiro. Aí foi passando. Chegou a minha vez. Fiquei olhando para aquele caixa. Olhava para ele, olhava para mim, fiquei olhando, encarando ele. Disse: o que eu estou fazendo aqui? Mas ele mandou, senti uma voz me mandando. Quando eu peguei o meu cartão, coloquei lá, digitei a senha, tremendo, digitei a senha. Quando saiu lá o extrato,
Eu não acreditei. Eu dei um glória para pular, para estremecer aquele ambiente. Eu disse, não é possível. Olha o miserável ainda duvidando. Não é possível, não é possível. Quando eu olhei, não, deve ter sido um erro do sistema. Vou pegar de novo. Tirei o cartão, coloquei de novo, digitei a senha. Quando eu olhei, estava lá, irmão, o valor para sanar toda a dívida que eu tinha. E detalhe, o dinheiro que tinha lá deu para comprar tudo da minha filha e para o quarto da minha filha, para a glória do nome de Jesus. Porque Deus cuida de crente no deserto. Deus cuida de crente no deserto. Alguém crê? Levanta a mão, abre a boca para adorar. Deus vai cuidar de você. Fica de pé dando glória. Fica de pé adorando. Fica de pé adorando. Deus vai cuidar de você.